Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso primeiro capítulo do livro Grados Primos com este texto aí, Puella Cantat. Como eu falei na aula passada, eu pedi para vocês decorarem, lerem o vocabulário. Agora fica bem mais fácil da gente começar a ler este pequeno texto da menina cantando, ou a menina canta. Temos aqui a águia voando, a imagem, e vamos lá para o texto, primeiro em latim, depois fazemos a tradução. Puella cantat, magistra educat, aquila volat. Puellae cantant, magistre educant, aquile volant. Discipula saltat, poeta recitat, agricola laborat, renne natant. Regine regnant, naute nauicant. Antes de fazer a tradução, vamos ler novamente aqui o vocabulário. Puella, menina, cantat, canta, magistra, professora, mestra, educat, educa, aquila, águia, volat, voa, discípula, aluna, discípula, saltat, pula, poeta, poeta, recitat, recita, agrícola, agricultor, laborat, trabalha, rene, res, natant, nadam, regine, rainhas, regnant, reinam, naute, marinheiros, nautas, e navigant, navegam. Beleza, agora vamos fazer a tradução. Puella cantat, a menina canta. Magistra educat, a professora educa. Aquila volat, a águia voa. Puellae cantant, as meninas cantam. E aí já vem o primeiro detalhe aqui, né, pessoal? Que é o detalhe do singular e do plural. No português a gente acrescenta o S. Então, menina, singular. Meninas, plural. E no latim, neste caso, nesta palavra, puella, singular, para acrescentar, aí no plural, basta acrescentar o E. Então, puellae, as meninas. E aqui o verbo na primeira pessoa, aliás, na terceira pessoa do singular. Então, a menina canta. E aqui na terceira pessoa do plural, cantam. As meninas cantam. E aqui também nós temos esse mesmo caso. Então, a próxima, magistre educant. As professoras educam. Aqui, magistra, nós temos no singular. Acrescentamos um E e fica no plural. Magistre. Magistra, professora. Magistrei, professoras. E também, no caso aqui, o verbo educat no singular, educant no plural. Igualmente no aquila, a águia voa, aquila, e as águias, aquilae, basta acrescentar o E, tá bom? Então temos aí puellae cantant, as meninas cantam, magistre educant, as professoras educam, aquile volant, as águias voam. Discipula saltat. Então aqui nós temos discípula, não tem o E. Quer dizer que é plural ou singular? Isto mesmo, singular. A aluna salta ou pula. Poeta recitat. Poetas ou poeta? Poeta, está terminando com A. O poeta recita. Agrícola laborat. O agricultor trabalha. Renne natant. Agora está diferente aqui, né? Não está terminando com A. Tem um A, então aqui nesse texto significa que está no plural. As rãs nadam. As rãs nadam. Regine regnant. Novamente. As rainhas reinam. Naute navigant. Os marinheiros navegam. Então tem aí essas diferenças do singular e do plural com as palavras que terminam com A. Basta acrescentar o E no final, a terminação. Isso se chama, pessoal, a desinência da palavra, né? A desinência de puella, ou seja, a terminação de puella, é a.
Quando acrescentamos e, colocamos ela no plural, tá bom? Agora vamos aí para a próxima página, falar um pouco sobre a gramática desse texto. Para isso, preste atenção nessas frases. O menino puer. Puer significa o menino, ou ainda um menino, ou somente menino. Por quê? Em latim não há artigo. O que é o artigo? O artigo é, aqui no caso, representado pela letra O. O artigo, ele indica um substantivo, ele indica um nome. Então, o menino é um artigo definido, porque eu estou falando de algum menino que eu já conheço, por exemplo, o menino que veio aqui em casa ontem. Então, não é qualquer menino, é um menino já definido, o menino que veio aqui em casa ontem. É um artigo definido, o o. Eu posso ter um menino, um artigo indefinido, eu não sei qual menino. Ah, um dos meninos jogaram a bola na janela. Então, né, tinha vários meninos ali brincando. Um deles jogou a bola na janela. Eu não sei qual menino que é, quebrou a janela. Saíram correndo, não sei qual menino que é. Então, um dos meninos é um artigo indefinido, tá? Em latim nós não temos o artigo. Então, ali puer, que significa menino, ele pode significar o menino, um menino ou somente menino. O que isso significa? Aí você começa a entender uma coisa. Em latim, às vezes, a gente precisa de menos palavras para significar mais coisas. Então, às vezes, a gente tem ali uma linha em português com mais palavras e a versão em latim está com menos palavras. Mas significa a mesma coisa porque, por exemplo, no latim não tem artigo, tá? Então, essa é a primeira questão. No latim não há artigo. Depois nós temos aqui esse exemplo. O menino caminha. O menino caminha. O que é caminha e o que é o menino? Aqui, o menino é o sujeito da oração, né? O sujeito, o agente, aquele que está praticando a ação. O que ele está praticando? O ato de caminhar. Então, o menino é o sujeito. E o caminha, esse verbo, ele significa aqui o predicado desta oração. O predicado é aquilo que nos mostra o que está acontecendo com o sujeito. O que está acontecendo com o sujeito? Está caminhando. Então, caminha aqui é o predicado do sujeito. Puer ambulat. O menino caminha. Então, ambulat é o predicado aqui nesta oração. E puer é o sujeito. Agora vamos lá na explicação do Paulo Ronay. Aqui, ó. Em latim não há artigo, como eu já expliquei para vocês. Traduzamos a primeira frase com o auxílio do vocabulário. Puella cantat. A menina canta. A frase latina é mais breve do que a portuguesa. Por quê? Porque em latim não há artigo. O que eu falei para vocês, não há artigo. Então aqui, ó, puella cantat. Puella canta. Temos duas palavras. E em português temos três palavras. A menina canta. Por isso, em latim, a palavra puella pode igualmente significar menina, a menina ou ainda uma menina. Lembra que eu falei para você? O artigo definido, a menina, e o artigo indefinido, uma menina. Agora vamos para o caso aqui, falar sobre o sujeito e o predicado. Analisemos a primeira frase. Logo se vê uma oração simples. Sujeito puella, predicado cantat. Então, sujeito que está praticando a ação. Qual ação? A ação de cantar. Cantat é o predicado. Podem-se analisar do mesmo modo a segunda e a terceira frases. Nas frases do segundo parágrafo, encontramos os mesmos sujeitos e os mesmos predicados, mas desta vez no plural. Deixa eu retornar aqui para vocês verem o que ele quer dizer.
Então, sempre nós temos aqui o sujeito e o predicado. O sujeito, que está praticando a ação, a magistra, a professora, o que ela faz? Ela educa. Então, educa é o predicado. A águia é sujeito. Ela voa, voa, predicado. Puelai, sujeito. As meninas. Cantant, predicado. Magistrai, magistre, sujeito. Educant, predicado. Tudo bem? Vamos voltar lá agora. Aqui, quando a penúltima... Aqui ele está falando sobre a... Aqui. Então, nas frases... vamos aqui. Ó, todos os substantivos desta leitura terminam em A, no singular, e em ai, no plural. Pronunciar como E. Quando tem o ai, né? Como eu já falei na aula passada, a gente pronuncia como E. Todos os verbos da leitura terminam em at, na terceira pessoa do singular, e em ant, na terceira pessoa do plural. Beleza, pessoal. Agora vou deixar para vocês aí os exercícios para vocês fazerem em casa. Exercícios. Veja, número 1, copiar a leitura, sublinhando o sujeito de cada oração. Então, você vai copiar a leitura, tá? Pega o caderninho lá especialmente para o nosso curso e copia essa leitura. Depois que você copiar, você vai sublinhar o sujeito. Qual é o sujeito? Que pratica a ação. Então, puella, né? Magistra. Vai lá fazendo isso em todos os sujeitos. Número 2, copiá-la novamente, sublinhando o predicado de cada oração. Então, depois que você copiou e sublinhou o sujeito, você sublinha, pode sublinhar no mesmo texto mesmo, não precisa escrever novamente. Você pode sublinhar com uma outra cor, ou você pode fazer assim, o sujeito você circula e o predicado você apenas aqui faz o risco embaixo, tá? Aqui, educat, volat, e assim por diante. Número 3, pôr no plural as frases do terceiro parágrafo. Pôr no plural as frases do terceiro parágrafo. Então, ó, primeiro parágrafo, mais fácil falar linha, né? Mas enfim. Discípula saltat. Então, como colocaremos no plural essa discípula saltat? Então, vamos colocar aqui, ó, escrever aqui embaixo. Discipulae. Veja, discipule, acrescentamos o E do plural. E saltat, para ficar no plural, acrescentamos o N. Saltant. As alunas pulam, saltam, tá bom? Aí basta fazer o mesmo esqueminha aí com o restante da linha. Vamos retornar lá. Número 4. Pôr no singular as frases do quarto parágrafo. Então, pôr no singular. Agora nós temos aqui a quarta linha, né? Ele está no plural. Então, o que eu vou fazer? Você vai escrever novamente, mas daí você vai tirar o E e vai tirar o N. Tá bom? Aqui também, vai tirar o E e vai tirar o N. Maravilha. Vamos retornar lá. Aqui. Número 5. Substituir o predicado de cada frase por outro predicado. Substituir o predicado de cada frase por outro predicado. Por exemplo, aqui, puella cantat. Qual é o predicado? Cantat. Então, você vai colocar outro predicado nesse lugar aqui do cantat. Você pode colocar, por exemplo, a menina educa? Pode. Puella
educat. E assim você vai fazer com todos os outros. Magistra educat, você pode colocar magistra saltat. Magistra saltat. Tá bom? Então, trocar os predicados. Vamos lá ver. Agora, veja, o número 6 é apenas para dizer, não é para escrever. Dizer em latim. As professoras educam. Meninas recitam. Poeta canta. Agricultores trabalham. Marinheiro nada. Um marinheiro nada. Como fazer isso? Bom, basta você ir lá no vocabulário, né? Então, as professoras educam. Vai lá no vocabulário. As professoras... Você vai ver aqui, magistra. Então, magistra é professora, mas lá está no plural. Como que faz para deixar no plural? Acrescenta o E. As professoras. Tá? Então, lá, as professoras... Não lembro se ela dizia para... Deixa eu voltar lá. As professoras educam. Então, educam aqui, educat. Mas no plural, como fica? Educant. Tem que acrescentar o N, educant. Daí você vai falando todos que o exercício está pedindo. Tá bom, pessoal? Então, esses são os exercícios. Na aula seguinte, eu farei a correção desses exercícios. Façam os exercícios. Se você não souber alguma coisa, espera na próxima aula que eu farei toda a correção. Tá bom, meus queridos? É isso por hoje. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e boa leitura para vocês.